Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos iniciando aqui a nossa segunda videoaula da série de videoaulas sobre Revolução Industrial. E o meu objetivo nesta videoaula é explicar para vocês por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Por que a Inglaterra? Ok? Então, vamos lá. Em meados do século XVIII, a Inglaterra ela reunia condições que tornaram possível a Revolução Industrial. Tá? Então, naquele momento, somente a Inglaterra reunia essas condições. Nenhuma outra região do mundo, ou mesmo da Europa, reunia essas condições. Somente a Inglaterra. Quais eram essas condições? Bom, primeiro, as revoluções inglesas do século XVII, tá? Elas resultaram na tomada do poder pela burguesia, né? Principalmente depois da Revolução Gloriosa, tá? E a burguesia, dirigindo o Estado inglês, passou a buscar atender os próprios interesses da burguesia. Então, ficamos assim. Os representantes da burguesia no parlamento passaram a dirigir politicamente a Inglaterra. Tá? E, como tais, eles vão atender aos interesses da burguesia que os elegeu. Tá? Talvez uma coisa que eu não tenha comentado com vocês nas aulas sobre as revoluções inglesas seja importante eu comentar agora. Lá na Inglaterra, como eu disse, funcionava aquele ditado, aquele ditame que diz que o rei reina, mas não governa. Okay? Então, ele tem o cetro, ele tem a coroa, mas quem efetivamente governava a Inglaterra era um sujeito chamado primeiro-ministro, que tinha o cargo de primeiro-ministro. Ele não chamava primeiro-ministro, mas ele era o primeiro-ministro. E quem era o primeiro-ministro? O primeiro-ministro era um representante eleito para o parlamento, né? Então o cara era eleito para o parlamento inglês, e dentro do parlamento, entre outros representantes eleitos, ele era eleito lá dentro. Esse era o primeiro-ministro, certo? Então, não dependia da vontade do rei escolher o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele escolhia uma pessoa que era indicada pelos representantes da Câmara dos Comuns, certo? Era essa pessoa quem governava efetivamente a Inglaterra, ok? Então, nesse aspecto, a gente pode concluir que era um representante da burguesia, basicamente, quem governava a Inglaterra. Tá? É claro que outros setores da sociedade inglesa, como a nobreza e o clero, ainda tinham influência sobre a Inglaterra, mas a influência crescente era da burguesia, certo? E só para vocês terem uma ideia, o parlamento era formado também pela Câmara dos Lordes. Só que na escolha do primeiro-ministro, que era quem dirigia a Inglaterra, a Câmara dos Lordes ela não interferia, certo? A Câmara dos Lordes, que era formada por representantes do clero e da nobreza. A Câmara dos Lordes ela mexia com outras coisas, né? Com títulos de nobreza, né? Com a igreja anglicana, coisas desse tipo, ok? Bom, segundo fator, né? Então eu vou citar aqui para vocês um conjunto de 10 fatores. Vai demorar um pouco, mas é importante a gente falar. Tá? Segundo fator importante que levou a Inglaterra a ser o país pioneiro da Revolução Industrial: a existência de vias fluviais, certo? Que conectavam o interior ao litoral da Inglaterra. Por que isso favoreceu a Revolução Industrial? Porque favorecia a importação de mercadorias, né? Principalmente de matérias-primas utilizadas na produção industrial. Né? A gente vai ver que uma delas foi o algodão. Né? O algodão era uma matéria-prima utilizada na fabricação de tecidos e roupas, certo? Então, os rios, eles conectavam o litoral ao interior no momento de importar matérias-primas e no momento de exportar as mercadorias industrializadas, ok? Outro aspecto foi que a Inglaterra realizou um acúmulo de capitais, né? Então, ao longo dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII, a burguesia inglesa foi realizando um processo de acumulação de capitais, certo? O que muito contribuiu para essa acumulação de capitais, a política mercantilista realizada pelo Estado inglês, certo? Por exemplo,
estimulando a atividade corsária, né? Tinha lá os corsários, que eram piratas legalizados pelo Estado inglês, recebiam, os corsários eram marinheiros, navegadores, donos de embarcação, que recebiam um documento chamado Carta de Corso. Com esse documento, todas as vezes que eles estavam no litoral inglês, eles tinham a proteção de Sua Majestade. Em troca, eles eram obrigados a dividir o produto dos seus saques com o rei da Inglaterra, né? Perdão. Então, esses piratas saqueavam quem? Eles saqueavam principalmente navios mercantes portugueses e espanhóis que levavam para a Europa mercadorias lá daquelas regiões. Então, por exemplo, embarcações com pau-brasil, embarcações com açúcar, com tabaco, né? No caso da Espanha, embarcações que carregavam prata, né, das regiões mineradoras do México e do Peru. Então, essas embarcações elas eram atacadas por esses corsários e esses corsários dividiam o produto dos seus saques com a monarquia inglesa. Uma outra prática que contribuiu bastante com a acumulação de capitais por parte da burguesia inglesa foram os atos de navegação do Oliver Cromwell, né, da época da vitória da Revolução Puritana, né, aquela revolução que resultou na decapitação do rei Carlos I, certo? Então, isso aí vai gerar... esses atos de navegação vão gerar um acúmulo de capitais por parte da burguesia relacionado ao comércio com as regiões coloniais controladas pela Inglaterra. Isso porque uma das consequências dos atos de navegação vai ser que a Inglaterra ela vai entrar em uma guerra com a Holanda por conta desses atos de navegação, vai vencer essa guerra, né, e vai ocupar novas regiões coloniais na Ásia, na África e na América, né? E essas regiões elas vão gerar lucros para a burguesia inglesa que vai acumular capitais em consequência, né, desse maior domínio colonial, ok? Então, essa é uma outra coisa, é uma outra consequência. Já estou no terceiro ponto, vou para o quarto. Quarto ponto. A Inglaterra possuía mercados consumidores cativos para as suas mercadorias, certo? Então, o que isso significa? Isso significa que a Inglaterra tinha colônias, né? Então, a Inglaterra tinha colônias, como eu disse, na América, na Ásia e na África, e essas colônias eram mercados cativos para as mercadorias que a própria Inglaterra produzia, tá? Então, a Inglaterra exercia aquele tal de pacto colonial, certo? E isso ajudou, também contribuiu bastante com o fenômeno da Revolução Industrial, né? Afinal de contas, a gente vai ver mais para frente que a Inglaterra vai produzir mercadorias e ela vai precisar que essas mercadorias sejam compradas, né, numa escala crescente, ou seja, cada vez mais compradas, certo? Então, ter colônias era importante para a Inglaterra ter para quem vender as suas mercadorias. Ao mesmo tempo, as colônias forneciam matérias-primas para a Inglaterra, principalmente no que diz respeito à primeira fase da Revolução Industrial, que tem muito a ver com a indústria têxtil, né? Principalmente o algodão, né? O algodão utilizado durante a Revolução Industrial era importado das colônias da Inglaterra, inclusive também do Brasil, né? O Brasil também acabava exportando indiretamente, porque exportava para Portugal e Portugal exportava para a Inglaterra algodão que também era usado na Revolução Industrial, tá? Ok. Quinto ponto, o significativo crescimento populacional vivido pela Inglaterra no século XVIII. Então, a população da Inglaterra ela vai saltar de 6 para 10 milhões de habitantes entre o início e o fim do século XVIII. Tá? Isso, naquela época, né, é muito expressivo. Okay? A população ela quase dobra em um período de 100 anos. Isso, naquela época, era muita coisa. Tá? Era muita coisa. Ao mesmo tempo, tá? O que está acontecendo também na Inglaterra é a política dos cercamentos, né? Que eu já falei em outra videoaula anterior, tá? Mas a política dos cercamentos ela tem início ali mais para o final da Idade Média, e o que ela envolveu? Ela envolveu a construção de cercas relacionadas à pecuária ovina, né? Sobretudo, a construção de cercas em áreas
comunais, né, dos feudos, dos antigos feudos. O que eram essas áreas comunais? Eram áreas que os servos, antigos camponeses medievais, eles praticavam, né, suas atividades ali subsidiárias, né, de economia, né, como, por exemplo, recolher favo de mel, lenha, caçar, apesar que eles eram proibidos de caçar, mas caçar, né, e essas atividades assim que eu chamo subsidiária, que não são as principais, mas que eram importantes, né, então os servos realizavam suas atividades nesses locais. E aí o que começou a acontecer? Os donos de terra, né, o pessoal da nobreza, a gentry, né, vão começar a cercar essas terras, né, fazendo o famoso enclosure, que é cercamento em inglês, certo? Para quê? Para criar ovelha, porque antes da Revolução Industrial ter acontecido, né, num primeiro momento a Inglaterra era especializada em produção de tecidos e roupas feitas de lã. Depois é que entrou a questão do algodão, né? Então, nesse momento, era muito importante produzir uma grande quantidade de lã para fornecer essa lã para as manufaturas inglesas, certo? Para elas produzirem roupas e tecidos, ok? Então, qual foi a consequência socioeconômica desse processo de cercamentos? É que uma grande população rural vai acabar se tornando urbana em consequência do avanço dos cercamentos. Pessoas, né, principalmente camponeses, antigos servos, vão ser expulsos das terras em que eles tradicionalmente ocupavam e viviam, né? Eles vão ser expulsos e eles vão acabar nas cidades, né? E essa população que vai aumentar nas cidades, ela vai se tornar o que um cientista social uma vez definiu como um exército de mão de obra de reserva, ou seja, pessoas desocupadas, desempregadas, que estão ali disponíveis para trabalhar. Tá? E aí qual vai ser a consequência disso? É que os salários pagos para as pessoas que estão disponíveis para trabalhar vai achatar, porque tem uma grande oferta de desempregados, né? Tem uma grande oferta de pessoas desocupadas para trabalhar. Então, a concorrência pelo trabalho é grande. E como a concorrência pelo trabalho é grande, os salários, eles são achatados, eles são diminuídos, ok? Então, essa é uma das consequências socioeconômicas mais importantes dos cercamentos, dos enclosures, que vai contribuir também com a Revolução Industrial. Afinal de contas, os empregadores burgueses precisavam, né, assim, de acordo com o interesse deles, eles queriam pagar o menor salário possível, né? E isso ajudou muito, né? Esse fenômeno dos cercamentos contribuiu muito com o achatamento dos salários, ok? Que mais? As terras cercadas passaram a ser utilizadas na pecuária ovina, né, de onde provinha a lã, que era utilizada na confecção de tecidos, né, na produção têxtil, nas modalidades... isso aqui é muito importante dizer, tá? Então, o que acontece? A produção têxtil na Inglaterra, ela teve diferentes fases, né? Então, na Idade Média, predominava a produção artesanal, né? Como é que era a produção artesanal? Era aquela produção que era realizada nas oficinas, né? Dentro daquele esquema conhecido em que você tem um mestre artesão que é dono de uma oficina e ele emprega outros artesãos para trabalhar junto com ele na oficina dele, que inclusive é a casa onde ele mora. Ele mora numa casa que é uma oficina em que ele emprega outras pessoas para trabalhar com ele. Inclusive ele tem lá os aprendizes que aprendem, trabalham de graça, aprendem, moram e comem na casa desse mestre artesão, mas também não recebem salário, né? Então tem os aprendizes, os artesãos e o mestre artesão, que é o dono da oficina, certo? Então essa é a produção artesanal que é da época medieval, né? Que tinha todas aquelas limitações relacionadas à ideia do preço justo, né? Que era imposto pela Igreja Católica, etc, etc. Tá? Então esse sistema artesanal ele foi sucedido na Inglaterra pela famosa produção doméstica, né? Lá na Inglaterra, esse sistema era chamado de putting out system, né? Que era um sistema de produção doméstica, em que você tinha lá uma família de camponeses, né? Que produzia fios, tecidos de lã em casa, né? E eles tinham as suas ferramentas em casa. Aliás, os artesãos medievais também, né? Artesãos medievais, eles também eram donos das ferramentas que eles usavam para trabalhar. Essa é uma diferença importante. E esse pessoal, esses camponeses que viviam
que trabalhavam nas suas casas, nos momentos de folga, né? Eles eram também donos das ferramentas, eles só não eram donos da matéria-prima que eram entregues para eles por um comerciante burguês. Então, esses camponeses, eles trabalhavam em casa, fabricavam tecidos, e fios e roupas em casa, entregavam um produto pronto e recebiam pagamento por isso, certo? Esse é o Putting Out System, também conhecido como sistema doméstico de produção. E esse sistema doméstico de produção, ele vai ser superado pelas manufaturas, tá? E aí, o que seriam as manufaturas? Aí seriam locais estabelecidos em que locais de trabalho em que você tem um burguês, né, que ele cria um local onde as pessoas vão trabalhar, certo? E vão receber um salário em troca desse trabalho, né? Uma coisa importante de se dizer das manufaturas é que, com a formação das manufaturas, começa o processo em que o empregador ele é dono de todos os equipamentos necessários para a produção, certo? O empregado ele só entra com a cara e com a coragem, ou seja, ele é um funcionário, né? E então esse cara não é mais dono dos equipamentos utilizados no trabalho, ou seja, os chamados meios de produção, ok? Bom, e aí o que vai acontecer? Vai ser justamente a partir das manufaturas é que vão surgir as chamadas maquinofaturas, certo? Ou as indústrias, né? Então, é um momento em que as manufaturas, né, elas vão ser superadas pelas maquinofaturas, que são as indústrias. Isso por quê? Porque as máquinas elas se mostram muito mais eficientes do que os homens, né? Muito mais rápidas, né? Muito mais produtivas do que os homens na produção das mercadorias, que no caso da Inglaterra eram tecidos e roupas, certo? Então, esse processo que eu estou falando, que começa lá no artesanato, passa pelo Putting Out System, né? Ou a produção doméstica, passa pelas manufaturas e vai chegar nas maquinofaturas, que são as indústrias. Esse processo é um processo de 400, 500 anos, né? Ele é um processo histórico demorado, lento, né? Mas quando chega no século XVIII, aí acontece, né, esse fenômeno das maquinofaturas, que é propriamente a Revolução Industrial, ok? Em que, né, você tem um empregador que, além de pagar o salário dos empregados, ele é dono do estabelecimento, ele é dono dos instrumentos de trabalho, ele é dono das máquinas, ou seja, ele controla todo o processo, né? Daí que o pessoal diz, né, que o trabalhador ele é alienado em relação ao que ele produz, certo? Por quê? Porque ele só entra lá com o trabalho, ele não controla o preço daquilo que ele produz com o seu trabalho, como acontecia, por exemplo, com o artesão medieval, né? Mesmo sendo empregado, ele, né, tinha um controle sobre, né, o que ele produzia, né? Ou, por exemplo, nas fábricas havia uma divisão de tarefas, né? Então, cada indivíduo ficava responsável por uma parte do produto, né? Então, isso gerava uma alienação de quem trabalhava em relação ao que era produzido, certo? Então, é o que se define como alienação capitalista do trabalho, ok? Outro aspecto importante, gente, a Inglaterra ela tem muitas fontes minerais, né? O que são fontes minerais? Muitas riquezas minerais, que não é necessariamente ouro e prata, mas, na verdade, é carvão mineral e ferro, né? Então, o carvão mineral e o ferro são fontes importantes de energia para a produção, sobretudo no caso, né, de construção de máquinas que seriam utilizadas para a produção, né? Então, sim, no que diz respeito a matérias-primas para confecção, para fabricação de máquinas, a Inglaterra ela tinha recursos praticamente inesgotáveis no século XVIII, né? Especialmente, como eu disse, carvão e ferro, né? Que foram os elementos fundamentais, né? No processo da substituição da energia humana e animal pela energia a vapor,
né, das máquinas, né? Então, a energia humana e animal que era usada nas manufaturas, né, seja lá do que fosse, essa tração humana e animal, ela vai ser substituída pela energia a vapor das máquinas, certo? E isso vai proporcionar um estouro produtivo, né? Então, a produção que era tipo isso aqui, ela vai fazer isso aqui, né? Então, vai haver um estouro produtivo, né? Desde o início da Revolução Industrial até, por exemplo, o final, que é 1750, mais ou menos, né? Até o final do século XVIII, que é 1800, nesses 50 primeiros anos da Revolução Industrial, você tem um verdadeiro estouro produtivo, certo? E, principalmente, no setor industrial têxtil, ok? A invenção da máquina a vapor foi a principal inovação tecnológica do século XVIII, e ela aconteceu na Inglaterra, né? Foram vários, inclusive, inventores, assim, e também foi uma coisa que assim, eu não conheço um estudo mais detalhado sobre isso, mas, assim, foi um verdadeiro fenômeno que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Por quê? Porque, assim, em uma questão de 25 anos, surgiram vários inventores, todos na mesma direção, de construir máquinas, né, criar máquinas que aumentassem a eficiência da produção têxtil, né? Então, ia desde de descaroçar, tirar o caroço do algodão, né, porque o algodão é uma planta, né, tirar o caroço do algodão, transformar o algodão em linha e transformar as linhas em tecido, né? Então, foram fazendo máquinas para esses 3 processos, né? Tirar o caroço do algodão, transformar o algodão em linha e depois juntar as linhas do algodão numa ideia de tecido, tá? Então, essas máquinas, elas foram fundamentais para o salto produtivo que aconteceu na Inglaterra a partir do século XVIII, ok? E, né, obviamente, né, o setor têxtil da Inglaterra, ele tradicionalmente, ele era envolvido com o algodão, certo? Tecido de algodão, roupa de algodão, né? Mesmo porque o setor têxtil na Inglaterra, ele era tradicionalmente envolvido com a lã, né? Então, tecido de lã, roupa de lã, né? Por quê? Mesmo porque a lã vem da ovelha e a Inglaterra, quem conhece mais ou menos, tem uma ideia mais ou menos do que é o interior da Inglaterra, sabe que lá, né, até hoje tem muita ovelha, né? Então, a Inglaterra é o país das ovelhas, né? Tem muita ovelha lá na Inglaterra, ok? Até na Peppa Pig aparece lá as ovelhinhas, ok? Enfim, e aí o que vai acontecer? No século XVIII, a lã vai ser substituída pelo algodão, certo? Então, a Revolução Industrial também tem a ver com essa virada de chave, né? Da lã para o algodão, né? Então, o algodão se torna a matéria-prima fundamental da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Principalmente esses 50 primeiros anos, né? Que vão da metade do século XVIII para o final do século XVIII, né? Vai, né, se dar essa virada, né? E um aumento da escalada, né, de produção sem precedentes na história, ok? Então, eu acho que eu consegui tratar de tudo, ok? Vou encerrando essa videoaula, ela ficou um pouco mais longa, mas era necessário falar, né? Afinal de contas, por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Então, eu apresentei para vocês 10 motivos principais, mas podem existir outros, tá? Mas, assim, esses são os fundamentais, tá? Esses 10 que eu dei aqui para vocês são os fundamentais, tá? Eu vou encerrando a aula agora, tá? E aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Tchau.